Olá, boa noite. Polícia de Votorantim faz a reconstituição do crime que terminou com a morte de um aposentado. Veja. Orlando Golfeto, de 71 anos, foi encontrado morto há pouco menos de 2 meses. A sobrinha foi a primeira a chegar à casa do aposentado. Eu chamei ele, não me atendeu, vi que a porta estava aberta. Até então eu não sabia que ele tinha costume de dormir com a porta aberta. Aí eu chamei, ele não veio me atender. Aí eu liguei para o meu esposo, liguei para a polícia, chamei os vizinhos para me ajudar para ver se ele estava realmente aí. Aí que a gente encontrou ele desse jeito. No início foi passado para a delegacia como sendo uma morte natural, ou uma verificação de óbito. Aí eu estive no local e analisando, pela experiência que a gente tem de alguns anos, né? E vendo que existiam alguns itens que me chamou a atenção, que realmente não eram características de uma morte natural. A reconstituição do crime chamou a atenção dos moradores do bairro. O suspeito, Cláudio da Silva, de 31 anos, diz que não tinha a intenção de matar o idoso. Olha o absurdo. Ele alega que invadiu o local apenas para roubar alguns produtos, como café e 2 sabonetes. Tudo para trocar por drogas. Silva passou detalhes à polícia de como tudo teria acontecido no dia do crime. É importante para propiciar ao judiciário, tanto ao promotor quanto ao juiz, a situação exata de como o crime ocorreu, a cada passo, para que ele possa ser objeto da denúncia e, posteriormente, de uma sentença para se avaliar exatamente a conduta do autor. O suspeito já estava preso por furto. Agora, se condenado, pode pegar até 20 anos de prisão. De acordo com a família, a casa da vítima já tinha sido invadida por pelo menos 3 vezes. Por isso, o senhor, de 71 anos, instalou recentemente essas grades. Só que elas não puderam evitar o latrocínio. O aposentado morou por quase toda a vida nessa casa simples, nunca se casou e nem teve filhos. Segundo familiares, ele apresentava alguns distúrbios mentais, mas conseguia viver sozinho. Para não esquecer de algumas tarefas, ele escrevia avisos para que ele mesmo pudesse ler depois. Essa foi a primeira vez que a sobrinha encontrou o assassino do tio. Sensação horrível, mas o que a gente vai fazer? Eu não posso reagir, né? A gente fica com o coração apertado, passa mal até. E ainda em Votorantim, o fogo atinge um depósito da prefeitura. O fogo começou por volta das 9 horas da manhã. O depósito armazena restos de construções e materiais como sofás, madeiras e colchões velhos. Para tentar controlar as chamas, foram usados tratores para jogar terra e um caminhão-pipa da prefeitura. Por ter muito material inflamável no mesmo lugar, os bombeiros tiveram dificuldades. A dificuldade maior é o acesso ao material depositado nesse entulho aqui. Então a dificuldade de nós chegarmos, assim como o maquinário chegar no foco principal do incêndio. O depósito, que fica entre o centro e o bairro Vossoroca, é usado pela administração municipal como espaço provisório há 4 anos. Este não foi o primeiro incêndio no local. No ano passado, as chamas consumiram uma área muito maior do depósito. E, segundo a própria prefeitura, o espaço não tem licença ambiental. No momento, ela não é uma área licenciada. Ela é uma área temporária que a gente está utilizando justamente por não ter o aterro de inertes, né, e está em processo de licenciamento do novo aterro. Então é uma área que a gente tem usado como transbordo. Mas não seria uma irresponsabilidade da prefeitura deixar tanto material inflamável junto em um local que não tem licença para isso? Então, a questão da responsabilidade é por não ter um local. E como já vem usando desde 2008, 2009, 2010, já vem usando esse material nesse local, a gente não teve outro local para destinar. Então, continuamos a usar. Os bombeiros não souberam informar as causas do incêndio. 4 caixas eletrônicos foram explodidos em um posto de combustíveis na rodovia Castelo Branco, em Itu. R$30 mil ficaram no chão do local, ninguém foi preso. E 2 homens em uma moto roubaram um malote com mais de R$27 mil no centro de Piedade. Segundo a polícia, uma funcionária deixou a loja e seguiu a pé em direção a um banco para efetuar o depósito da empresa, quando os assaltantes a renderam. Até agora, ninguém foi preso.
Nomes de políticos de Itapetininga aparecem na denúncia do Ministério Público de um suposto esquema de corrupção. Ao todo, 61 pessoas participariam das fraudes na saúde. Um paciente chega ao hospital com uma ferida no pé. Como o dinheiro da saúde foi embora pelo ralo da corrupção. Olha, meu marido está aqui desde ontem à noite, com o pé podre, e ninguém fez um curativo. A gente está pedindo para fazer um curativo, agora ele vai para Sorocaba. Como que manda um paciente daquele jeito para transferência, Antônio? Que pecado do mundo! A conversa foi gravada por promotores de Sorocaba, no interior de São Paulo, que investigaram durante quase um ano um esquema de fraude na saúde pública em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Segundo o Ministério Público, a fraude funcionava assim. O Instituto SAS, comandado pelo empresário Fábio Berti Caroni, conseguia contratos com hospitais públicos. Para isso, pagava propina a prefeitos, vereadores e deputados e ainda financiava campanhas eleitorais. Depois que ganhava os contratos, a SAS subcontratava empresas que não existiam. Elas eram abertas em nome de integrantes do bando e parentes do empresário. E o dinheiro, em vez de ser gasto nos hospitais, voltava para a quadrilha. Em Itapetininga, a SAS mantinha contratos com a prefeitura e queria lucrar ainda mais. A empresa deixava de pagar fornecedores para pressionar a prefeitura a fazer aditivos ao contrato. Numa escuta telefônica, Fábio Berti Caroni dá ordem para interromper o atendimento à população. Vamos parar o PS, um médico só, é o que dá para pagar, ele diz. E encerra com um palavrão. Documentos apreendidos por promotores mostram que o empresário pagava mesada para políticos da cidade. Na contabilidade detalhada, havia uma coluna apenas para a propina. Um dos acusados, segundo o Ministério Público, é Irã Aires Monteiro, que na época era vereador e hoje é vice-prefeito. De acordo com documentos apreendidos, ele recebia R$6 mil por mês. Ao SBT, o vice-prefeito negou o envolvimento no esquema. Ele tem um lugar lá que ele pôs lá no Irã, IRAN, nunca meu nome é escrito desse jeito. Meu nome é Irã com H, IRAM de Maria e Júnior. 3 vereadores do PT, PSDB e PTB aparecem na lista da propina para pagamento de campanha eleitoral. O senhor está citado, existem alguns vereadores citados que receberam dinheiro do pessoal da SAS para a campanha. Pois é, não o senhor recebeu R$2.200 em algum momento dele? O senhor se lembra? Dois. O senhor está rindo do que só? É engraçado? Não, porque eu não sei de nada dessa história de SAS. É que ele me falou agora, eu achei. Falou que ele também recebeu. Nunca recebi dinheiro algum e nem conheço quem são os donos do SAS, jamais, nem conheço. Nunca recebeu dinheiro para sua campanha vindo deles, não? Não, nunca. Nunca, desconheço isso, até uma surpresa, né? O desvio de verbas da saúde pública chegou aos altos escalões do governo de São Paulo. Segundo a denúncia do Ministério Público, uma das reuniões entre integrantes da quadrilha aconteceu bem aqui, no 14º andar deste prédio, no gabinete de um secretário de Estado. A primeira conversa, gravada em 26 de julho de 2012, revela que integrantes da quadrilha se preparavam para um encontro com o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni. Estou indo para São Paulo, nós vamos ter uma reunião lá no Secretaria de Estado, lá com aquele secretário, amigo nosso. Do secretário de Saúde? Não, do Giriboni. No mesmo dia, outra ligação acontece. O empresário Fábio Berti Caroni é avisado para ir até a reunião na secretaria. Nós estamos na secretaria aqui, no mesmo prédio do Rodrigo, né? Já acabamos de almoçar. Ah, é no mesmo prédio do Rodrigo? É na Bela Sintra, 846. Acabamos de almoçar com o Giriboni, e com o chefe de gabinete e com o comandante da campanha. Estão aguardando você. Tô indo pra aí. E o motivo da reunião é revelado em outro contato. A quadrilha que desviava dinheiro da saúde financiava a campanha do irmão do secretário Edson Giriboni para a prefeitura de Itapetininga. É isso que eu quero, trabalhar pela minha cidade.
O principal desafio dos promotores era provar que Fábio Berti Caroni era de fato o dono da SAS. Oficialmente, o nome dele não aparecia, mas uma carta que o empresário deixou para a mulher está entre o material apreendido. Nela, ele diz: a SAS, embora não tenha eu como presidente, é minha. Isso poderia acabar se políticos cuidassem da saúde no SUS. E por meio de nota, o secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Edson Giriboni, afirmou que nunca esteve com Fábio Berti Caroni e que não conhece nenhuma das pessoas citadas na reportagem. O advogado de Fábio Caroni não retornou o pedido de entrevista feito pelo SBT e ninguém do Instituto SAS foi encontrado para comentar o assunto. Já o vice-prefeito, o Irã Aires Monteiro, está afastado do cargo. E ainda sobre as denúncias de fraude na saúde de Itapetininga, durante a tarde de hoje, o ex-prefeito do município convocou a imprensa para esclarecimentos. Olha o que ele fala. Por 40 minutos, Roberto Ramalho disse que foi vítima de um grande esquema e que os culpados devem ser penalizados. Ele reconheceu que a saúde pública passa por problemas há muito tempo, mas afirmou que não imaginava a dimensão e nem as consequências. Ninguém imaginava a gravidade do problema. Só com os instrumentos de fiscalização do GAECO, escuta telefônica, que pudemos perceber a gravidade e o alcance do desvio do dinheiro público. Quanto às denúncias em relação ao SAS, o ex-prefeito ressaltou que o contrato só foi assinado por ele após análise detalhada de toda a equipe da prefeitura. Ele concluiu que faltou acompanhar com rigor o trabalho desempenhado pelo Sistema de Assistência Social e Saúde. É claro também que a gente pode perceber hoje falhas no controle, falhas na fiscalização e que isso sirva de exemplo, inclusive para outros municípios, outros órgãos que contratam instituições semelhantes, para levar com rigidez esse controle para que situações como essa não aconteçam mais. O que falta nas prefeituras, na verdade, é a fiscalização, né? E ainda falando em saúde, em Sorocaba, a prefeitura assinou hoje o TAC, Termo de Ajustamento e Conduta do Hospital Vera Cruz. O termo foi assinado pelo prefeito, Sindicato de Saúde e do gestor do Vera Cruz. No TAC está assegurado todos os direitos trabalhistas dos funcionários sob pena de multa diária de R$1.000 por trabalhador caso a prefeitura não cumpra com os prazos estabelecidos. E segundo o sindicato, os trabalhadores do hospital serão demitidos e recontratados pelo Instituto Murá, a organização social que irá administrar o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz em Sorocaba. O último lote da restituição do imposto de renda deve ser depositado até sexta-feira, dia 20. Caso você não receba, pode significar que está na malha fina da Receita Federal. Saiba o que fazer com Renato Diniz. De acordo com a Receita Federal, este ano 700 mil pessoas caíram na malha fina. Só aqui na região foram 11 mil. Sobre isso eu converso agora com Francisco José Branco Pessoa, delegado da Receita Federal de Sorocaba. O que significa cair na malha fina? Significa que a declaração foi selecionada para análise por parte da Receita Federal. Por quê? Teria alguns problemas na declaração? O principal motivo tem sido a omissão de rendimentos. Aliado também à necessidade de comprovação de despesas médicas. Como a pessoa, como contribuinte, pode fazer para saber se caiu ou não na malha fina? Através do site da Receita Federal na internet, ele tem acesso à situação da sua declaração, bem como ao detalhamento do motivo por que a sua declaração caiu em malha. Qual é o caminho que ele vai percorrer no site? No site, através do ECAC, ele acessa a opção Declarações e Demonstrativos e, em seguida, o extrato do processamento da declaração. Ele pode corrigir e, se a declaração estiver correta, não tiver o que corrigir nessa declaração? Se não houver correção a ser feita, ele deve aguardar a intimação da Receita Federal ou, alternativamente, a partir de janeiro de 2014, ele pode agendar a antecipação da análise da declaração exclusivamente pelo site da Receita Federal na internet. Em todo esse processo é necessário usar um código, uma senha? Sim, é necessário um código de acesso que é gerado pelo próprio site da Receita Federal na internet.
Muito obrigado pelas informações. O site da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br. Agora você vai ter informações sobre uma doença silenciosa que atinge 3 vezes mais mulheres do que homens. Isso se deve normalmente por conta da menopausa, mas existe prevenção. Calma, dá só uma olhada. Esse aí é um novo companheiro da recém-aposentada. O remedinho receitado pelo ortopedista ajuda no tratamento à osteoporose, que foi descoberta por meio de exames. Mas não é só isso não, a caminhada sagrada também faz bem para o corpo e o contato com o sol ajuda. Só que isso ela já fazia antes de saber que tinha a doença. A osteoporose não mudou em quase nada a rotina. Eu estou mais atenta, e intensificando mais meus treinos na academia, principalmente na musculação, que você com a musculação você intensifica mais, os músculos para eu recuperar a massa óssea que eu venho perdendo com a osteoporose. Para o ortopedista, a aposentada está certíssima. Tem que se manter saudável apesar da doença crônica. Atividades físicas, começar com atividade física de baixo impacto. Por exemplo, se você falar natação ou musculação, eu diria para você que musculação, porque o estímulo através da musculação é muito maior para se formar osso do que a natação. O grande problema da osteoporose, uma doença silenciosa e que geralmente não apresenta sintomas, está nas consequências. Ela pode causar fraturas. Uma das fraturas mais graves são as fraturas do quadril, que tem um alto índice de morbidade e mortalidade. Ou seja, o paciente com uma fratura de quadril, ele perde mais ou menos 30% da expectativa de vida em 1 ano. De acordo com a Federação Internacional de Osteoporose, a cada 3 segundos, uma pessoa sofre uma fratura em decorrência da doença em todo o mundo. Isso significa 9 milhões de pessoas por ano. A doença, que atinge 3 vezes mais mulheres do que homens por conta da variação de hormônios, já ataca aproximadamente 10 milhões de brasileiros. No entanto, a boa notícia é que ela pode ser até evitada. Basta que a pessoa se cuide durante toda a vida. Precisa ter uma alimentação correta, tomar os medicamentos que forem necessários e fazer uma estimulação óssea para que esse osso venha a se formar de forma mais adequada. Se eu tivesse uma vida sedentária, lógico que eu já estaria, poderia até ter sofrido alguma fratura, mais séria. O importante é você ingerir bastante alimento rico em cálcio. Além de tudo, fazer exercício é muito gostoso também. Muito prazeroso fazer exercício. O GAECO, Grupo do Ministério Público contra o Crime Organizado, ouviu hoje o delegado titular Alexandre Cassola, de Sorocaba, e o assistente da DISE, Basílio Cassar, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Sorocaba. Eles prestaram depoimento sobre o envolvimento de policiais civis com traficantes. 4 investigadores da DISE foram presos na semana passada, suspeitos de extorsão. Segundo o Ministério Público, os delegados afirmaram não ter conhecimento de desvios de conduta dos policiais. Moradora de Sorocaba tem um sonho realizado. Ela participou do quadro Voltando para Casa, do programa do Ratinho. Ela reencontrou a mãe. Acompanhe a história. Minha mãe faz 4 anos que eu não vejo. Mas veio pra cá, veio te fazer uma visita? Veio, veio. Agora que eu não vou lá faz 16 anos. Seus pais decidiram mandá-la para São Paulo, na companhia de parentes. Em São Paulo, mesmo sendo muito novinha, começou a trabalhar como empregada em casas de família. Um belo dia, assistindo televisão, descobriu o quadro Voltando para Casa no programa do Ratinho. Correu para o computador e escreveu com a esperança de ser atendida. Só que você vai ter que arrumar as coisas agora, nós vamos agora, cara. Nesse minuto. Mas eu tenho que falar na empresa. A gente dá um jeito, a produção dá um jeito, só que você tem que ir agora. Vamos para Alagoas ver sua mãe? Saindo de São Paulo, vamos viajar 1.934 quilômetros até chegar a Maceió, capital alagoana. De Maceió, viajamos mais 135 quilômetros até chegar a Arapiraca. Temos que percorrer ainda mais 143 quilômetros até chegar a Canapi, no sertão alagoano. Estamos chegando, vou pedir para você girar, gira aqui, ó, nessa casa aqui, ó. Dá licença. Cadê a dona Lucimar? Deixa eu falar com ela. Cadê ela? Traz ela pra mim aqui.
Nós estamos aqui porque a Lucicleide entrou em contato com a produção e, pelo que eu sei, ela não vem aqui há muitos anos. Há muitos anos que nós não vemos ela. Enquanto eu conversava com as duas senhoras na casa, do lado de fora, começamos a montar uma grande surpresa. Um pacote de presente tamanho família, com a Lucicleide dentro. O que será que caberia aqui nessa? O que a senhora acha que pode ser aqui de presente para a senhora? Eu vou falar 2 vezes, hein? Digo? Então vamos lá. Um fogão ou um guarda-roupa, não? Um fogão? Sim. 1, 2, 3. Tá aí o presente. Eu amo muito você. Meu Deus, como é que nós temos uma surpresa tão grande dessa? Não resta dúvida que esse presente de Natal vai marcar a vida dessa família para sempre. Linda história. A Noite Cidade termina aqui. Tenha uma boa noite.